Olá, tudo bem? Se você está recebendo o link para assistir a essa aula, é porque você já se inscreveu para o mapa da aprovação, já entrou lá no nosso grupo de WhatsApp, já preencheu a pesquisa e agora sim está tendo a oportunidade de assistir essa aula que eu estou gravando com todo carinho para você, tá certo? Nessa aula eu escolhi um assunto que muitas pessoas falam sobre ele, mas você vai ver que hoje eu vou abordar de uma forma completamente diferente, tá? Como eu estou sempre falando de acelerar a sua aprovação, a principal forma que a gente tem, né, de conseguir ser aprovado mais rapidamente é o quê? É não cometer erros, né? Então, se você quer passar pela jornada rumo à aprovação mais rapidamente, você vai precisar de duas coisas, né? Você vai precisar de atalhos, que são as técnicas e as estratégias que eu vou te ensinar ao longo das 4 aulas do mapa da aprovação. E você precisa também não cometer erros, né? Porque senão não adianta nada. Não adianta eu te dar um caminho cheio de atalhos se você ficar cometendo muitos erros ao longo desse processo. Esses erros, eles também atrasam e muito a sua aprovação. E hoje, aqui nessa aula, a gente vai conversar sobre 5 erros que eu tenho certeza que você está cometendo na sua preparação para concurso. Sabe por quê? Porque eles não são tão intuitivos assim, né? Tem erros que todo concurseiro que já está há mais tempo aí nessa jornada sabe que é um erro, né? Por exemplo, né? Ficar só assistindo videoaulas, isso é um erro. Ou começar a estudar só no pós-edital, isso também é um erro, tá certo? Ficar toda hora trocando de concurso, né? Uma hora faz concurso para o Banco do Brasil, depois faz concurso para a Polícia Federal, depois faz concurso para a Receita, né? Depois faz para a área de educação, enfim. Isso você já sabe também, né? Se você já é um concurseiro mais experiente, aí você já está há algum tempo nessa jornada, você já sabe que esses erros, né? Eles prejudicam demais a sua preparação para concurso público. Só que hoje eu resolvi abordar 5 erros que não são nada intuitivos, que provavelmente você está cometendo e talvez você até ache que está fazendo certo. E aí, por isso, né, a importância da gente conversar sobre eles, tá certo? Então, essa vai ser uma aula para a gente falar sobre o que não fazer durante a preparação para concurso, para que você consiga, então, ser aprovado 3 vezes mais rápido no concurso dos seus sonhos, né? Não cometendo esses erros e, claro, aprendendo as técnicas e estratégias que vão funcionar como um atalho para te levar lá na sua aprovação, na posse no cargo público dos seus sonhos, de uma forma mais rápida, tá certo? Vamos lá, então, para a gente começar. Eu vou compartilhar a minha tela com você. Eu vou fazendo algumas anotações ao longo dessa aula. Pega papel e caneta para você ir anotando também, porque eu tenho certeza que depois você vai querer revisar esses pontos. Combinado? Beleza? Vamos lá, que tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? Não só durante essa aula, mas também ao longo do mapa da aprovação, tá bom? Vamos começar então. Vou compartilhar minha tela aqui com você, só um minuto. Deixa eu só colocar o stream para cá. Pronto, né? Agora a gente já... Deixa eu ver se assim fica melhor para você assistir. Acho que sim, né? Acho que assim fica melhor para você. Agora, então, a gente vai começar a conversar aí sobre os 5 erros que você está cometendo com certeza e que atrasam muito a sua aprovação. Beleza? Vamos, então, sem mais delongas, falar sobre o primeiro desses erros. Vamos colocar aqui, deixa eu puxar aqui para você. Nós vamos começar a falar do primeiro desses erros. E qual que é, né? O primeiro desses erros é perder tempo estudando matérias que podem não ser cobradas no seu concurso. E aí eu vou explicar melhor para você o que significa isso, né? O certo, você já está cansado de saber que a gente precisa estudar antes desse edital ser publicado, né? Por quê? Porque depois que a gente tem a publicação do edital, a gente tem um tempo muito curto até a prova, né? Normalmente são ali 2, 3 meses até a data da prova. Então, se você não está estudando nada, deixar para começar a estudar quando esse edital é publicado,
você não vai conseguir chegar lá competitivo, tá certo? Para poder... Deixa eu só tirar esse negócio daqui que tá na minha frente, ó. Vamos lá. Pronto. Você não vai chegar lá competitivo para conseguir disputar uma vaga, tá certo? Então, a gente precisa começar a estudar antes. Bom, e o que a gente começa a estudar antes? Como que a gente faz isso, né? Você também já sabe que você precisa escolher uma área para chamar de sua, né? A gente tem, claro, um concurso dos sonhos, mas a gente precisa olhar além desse concurso dos sonhos. Eu preciso entender que eu tenho um concurso dos sonhos, mas esse concurso dos sonhos, normalmente, ele está inserido num grupo maior, né? Que são outros órgãos, outros certames que têm edital parecido com esse e que também podem me interessar. E aí eu vou dar exemplo da minha área, que é a área fiscal, né? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, qual que era o meu concurso dos sonhos? Era o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Até porque naquela época eu nem sabia que existiam fiscos municipais e estaduais, né? Eu achava que só existia a Receita Federal. E esse era o meu concurso dos sonhos. À medida que eu fui estudando, que eu fui entendendo um pouco mais, que eu fui adentrando nesse mundo de concurso público, eu entendi que esse concurso da Receita Federal, na verdade, ele faz parte de um grupo muito maior de concursos, que são os concursos da área fiscal, onde a gente tem também os fiscos estaduais e os fiscos municipais. E que esses fiscos eram tão bons quanto a Receita Federal. Então, eu consegui chegar o quê? Na minha área, né? Uma série de concursos que me interessavam e que tinham matérias, disciplinas que eram parecidas, que eram semelhantes na hora da cobrança. Quando você escolhe uma área, como que você vai definir, então, quais as matérias que você vai estudar? A gente sempre vai começar por aquelas matérias que são mais comuns daquele concurso. Então, eu vou lá, pego uns 5 editais de concursos da minha área, né? Comparo as disciplinas que foram cobradas nesses 5 editais, pego ali aquele núcleo de 70% a 80% que é comum, né? Que é semelhante nesses 5 editais, e essas matérias são as que eu vou estudar primeiro. Beleza? Beleza. A gente tem algumas matérias que são, assim, cobradas em todos. Eu gosto de dividir essas matérias em 3 grupos, que é assim, ó. No primeiro grupo, são as matérias que são cobradas em todos esses editais. Então, você pegou 5 editais de concursos da sua área, vai ter ali um grupo de matérias que foram cobradas em todos esses concursos, né? Por exemplo, na área fiscal, a gente tem português, a parte de exatas, contabilidade, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional. Isso é o básico. Todo concurso para a área fiscal cobra essas matérias. Depois, a gente tem aquelas disciplinas que são comuns. Elas não são obrigatórias, mas elas são comuns. Elas aparecem com bastante frequência nos editais. E aí, ainda dentro da área fiscal, a gente tem o quê? Direito civil, direito penal, direito empresarial, economia e finanças públicas, TI. A gente tem também auditoria, né? São estatística, que são matérias comuns. E a gente tem as disciplinas que a gente chama de disciplinas isoladas, que são aquelas específicas, que são cobradas só em um determinado concurso daquela área. Por exemplo, comércio internacional e legislação aduaneira. Essa é uma matéria que só é cobrada no concurso da Receita Federal, mas nenhum concurso da área fiscal cobra comércio internacional e legislação aduaneira. Bom, a gente começa, então, estudando por aquelas que são obrigatórias e depois a gente vai avançando aí, né, para as matérias mais comuns. Depois, quando o edital é publicado, a gente pega essas matérias que são mais específicas. Vou contar para você um erro que eu, tá, Juliana, já mentora de concurso, já experiente, cometi durante a minha preparação para a Cefaz Minas. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz o último concurso da Cefaz Minas, que teve provas esse ano, né? Eu fiz a prova objetiva, que foi em janeiro, consegui 75% da prova, fui para a fase da discursiva, mas acabei não fazendo a fase de discursiva. Por quê? Porque nesse momento eu já Minas já não me interessava mais, né? Eu sou auditora aqui na Cefaz São Paulo. A gente passou aí por um aumento salarial nesse começo de ano, né? E o nosso salário quase que dobrou. E aí a diferença de salário, né, do que eu recebo aqui hoje em São Paulo para o que eu receberia lá em Minas, ficou inviável essa troca, tá? Só para você ter uma ideia, daria mais de 150 mil reais por ano a diferença salarial. E aí não compensa, né? Sem contar que aqui eu já estou instalada, bem localizada, já trabalho em home office, aí eu teria que começar uma carreira do zero. E aí eu optei por nem fazer a discursiva, né? Justamente para não ficar com a dúvida de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou.
E já que eu sou de Minas, né, eu optei então por nem fazer a prova, tá? Mas eu cometi esse erro e por isso que eu vou falar ele para você, para que você não cometa também. O que significa? Né? Eu estava ainda estudando as matérias que são obrigatórias, que são aquelas matérias que a gente tem certeza que vão ser cobradas no nosso concurso. Então, eu estava lá estudando auditoria, contabilidade, constitucional, administrativo, português, estatística, matemática financeira, contabilidade, direito tributário, enfim, essas matérias que são obrigatórias, tá? Quando foi no começo desse ano, né, que começaram os rumores, do ano passado, desculpa, né, do ano passado, que começaram os rumores do edital ser publicado, muita gente começou a levantar a possibilidade de que economia viesse na prova com um peso grande, juntamente com TI, né? E o que eu resolvi fazer, então? Eu resolvi começar a estudar essas duas matérias, economia e TI. Por quê? Porque eram matérias muito grandes, né? TI é uma matéria que eu nunca nem tinha estudado, porque foi uma matéria que apareceu pelas primeiras vezes no meu concurso aqui da Cefaz São Paulo, mas que não deu tempo de eu estudar. Então, eu fiz alguns exercícios de TI, alguma revisão rápida, estudei por um material bastante simplificado, mas eu não sabia nada de TI. E eu fiquei com medo de realmente TI vir com um peso muito grande para essa prova da Cefaz Minas. E acabei colocando essas duas matérias, né, economia e TI, dentro do meu ciclo de estudos. Só que eu ainda não tinha finalizado aquelas matérias que eram obrigatórias. Eu ainda não tinha terminado de estudar contabilidade, tributária eu tinha. Não tinha terminado de estudar legislação tributária de Minas. Não tinha nem começado a estudar civil, penal e empresarial. E aí, o que eu fiz? Eu aloquei uma parte do meu ciclo de estudos, do meu tempo, para poder estudar TI e economia. Bom, 3 meses depois, né, de estar fazendo essa estratégia, o edital de Minas foi finalmente publicado. E eis que não veio TI, né? Eles deixaram uma quantidade de vagas específicas para TI, se eu não me engano, foram mais ou menos umas 100 vagas. E para o pessoal que fez auditoria ou para o pessoal que fez tributação, não caiu TI na prova. Outra coisa é que economia veio, mas veio uma parte bem pequenininha de economia que eu nem tinha estudado, porque eu estava estudando micro, macro, e não tinha estudado essa parte, que era uma parte até mais de finanças públicas do que de economia propriamente dita. Ou seja, eu acabei perdendo mais de 100 horas de estudo, estudando matérias que não foram cobradas no meu edital. Quando você já finalizou aquelas disciplinas que são obrigatórias, que você sabe com certeza que vão ser cobradas no seu concurso, tudo bem você fazer isso, tá? Você arriscar aí, mas eu acho que tem uma grande chance de ser cobrada essa disciplina X ou aquela, beleza, tá? Mas enquanto você ainda não tiver finalizado o ciclo básico, ou seja, enquanto você ainda está estudando matérias que com certeza vão ser cobradas no seu concurso, não faz isso que eu fiz. Não aloca um tempo desse ciclo de estudos para estudar disciplinas que você nem sabe, com certeza, se vão ser cobradas no seu concurso. Por quê? Porque essas 100 e poucas horas aí que eu perdi, né? Porque afinal de contas não foram cobradas aquelas matérias, eu poderia ter empregado para avançar mais em contabilidade, para avançar mais em legislação tributária, que eram matérias que com certeza viriam no concurso e com um peso grande, tá? Então, esse é o primeiro erro. Cuidado, porque eu tenho certeza que muita gente comete ele, até porque a gente fica nessa ansiedade, a gente fica vendo notícias o tempo todo, né? E as pessoas ficam dando pitacos do que pode ser cobrado, e aí a gente fica nervoso e acaba caindo aí, escorregando nessa parte, tá? Então, enquanto você ainda não terminou o ciclo básico, enquanto ainda tem conteúdo lá, esquece essas disciplinas que você não tem certeza que vão ser cobradas no seu concurso, tá? Depois me conta se você já cometeu esse erro. Beleza? Vamos lá, então, para o segundo erro, que também é muito, muito comum. Principalmente quando eu vejo, né, eu tenho esse contato, quando os alunos entram para a mentoria, a gente tem uma sessão, que é a primeira sessão que a gente faz, que eu chamo de sessão mapa. O que é sessão mapa, né? Eu falo que é muito importante que você tenha um plano de estudos para você seguir ao longo da sua jornada rumo à aprovação. E esse plano de estudos, ele funciona como se fosse um GPS, tá? Como se fosse um mapa. É esse plano de estudos que vai te guiar do ponto de partida que você está hoje até o ponto de chegada, que é o quê? Que é a posse no cargo público que você escolheu. Então, esse plano é exatamente isso, é um mapa dessa jornada.
E eu gosto de chamar a primeira sessão que a gente tem dentro da mentoria de sessão mapa. Por quê? Porque é através dessa sessão que a gente começa a traçar o plano de estudos, né? Por quê? Para eu traçar um mapa, o que eu vou precisar? Eu preciso do ponto de partida e do ponto de chegada, né? Eu não consigo traçar um mapa se eu só tenho ponto de partida ou só tenho ponto de chegada. Eu preciso das duas informações para conseguir traçar uma rota, para conseguir traçar um mapa. Nessa sessão mapa, a gente começa a trabalhar na identificação do ponto de partida, tá? E o que acontece? Quando a gente está conversando sobre isso, muitos desses alunos eles já estudavam para concursos antes. São poucos os que chegam na mentoria para começar a partir daquele momento, né? A maioria já estudou, já fez provas, né? Já cometeu vários erros e aí chega na mentoria buscando realmente uma estratégia mais facilitada, né? Mais rápida, mais eficiente para conseguir chegar até a aprovação. E esse erro que eu vou colocar aqui para você é um erro que 99% dos alunos que já estavam estudando cometem, tá? Que é o quê? Recomeçar a cada reprovação. Opa, peraí. Recomeçar a cada reprovação. E aí você pode estar se perguntando assim, como assim, Ju, recomeçar a cada reprovação? Você lembra que a gente conversou, né, há uns minutos atrás, sobre a importância de você escolher um concurso dos sonhos, mas você olhar além dele, olhar para uma área ali, né? Para um leque de possibilidades que também te interessam e que são de áreas afins àquela que você escolheu, né? Que tem editais parecidos com aquele do seu concurso dos sonhos, beleza? Bom, o que a maioria das pessoas fazem? Elas estudam para um único concurso, né? Então, vamos supor, eu sei que vai sair o TSE unificado, então eu quero fazer o concurso do TSE unificado. Beleza. Mas eu não olhei além do concurso TSE unificado. Eu não pesquisei ainda a área no qual esse concurso está inserido. Então, eu não sei, por exemplo, beleza, eu vou fazer o TSE unificado, mas e se eu não passar? Né? Qual que é o meu plano B? Para onde eu vou depois daqui? Eu vou seguir estudando para concurso de TJ, concurso de defensoria, Ministério Público, eu vou estudar para o TRF, para o TRT. Ou se não, eu vou mudar completamente de área, eu vou começar a estudar, por exemplo, para a área de controle, para fazer TCU, CGU, Controladorias Gerais de Estado, Tribunal de Contas de Estado. O que eu vou fazer depois que eu fizer essa prova do TSE se eu não conseguir passar? Isso é muito importante, tá? Isso é você definir realmente uma estratégia, né? Ter um plano B ali, uma carta na manga, porque a gente não sabe quando que a gente vai ser aprovado, né? E aí o que acontece? Os alunos, eles focam em um concurso, eles não olham além desse concurso. Vão lá, fazem a prova, né? Não conseguem ser aprovados, e aí o que faz? Aí eles vão pensar no próximo concurso. Beleza. Fiz o TSE e não passei, né? Então agora eu vou ver o que está saindo aí. Vai sair o TRF da primeira região, por exemplo. Beleza. Eu vou estudar para o TRF da primeira região. O que esses alunos fazem? Eles esquecem aquele material do TSE, pegam um pacote novo do TRF da primeira região e aí eles começam a estudar pelo pacote do TRF da primeira região. Você já fez isso, né? Eu tenho certeza, porque esse é um erro muito comum. Por que você não deve fazer isso? Você nem precisa e nem deve fazer uma coisa dessas. Porque, olha só, presta atenção. Lembra que a gente está numa jornada? Você já deu alguns passos nessa jornada. Fez uma prova, não conseguiu passar. Você não precisa e nem deve voltar lá atrás na linha de largada. Você vai continuar do ponto que você parou. Então, se eu já estudei, por exemplo, né, 5 assuntos do PDF, do curso de Direito Constitucional para o TSE, e agora eu quero estudar para o TRF, o que eu vou fazer? Eu vou ver ali os assuntos que são comuns entre TRF e TSE. O que for comum, eu posso, inclusive, continuar pelo material do TSE estudando, né? E só acrescentando assuntos novos, tá? Assuntos que não foram cobrados nesse concurso que eu fiz e que serão cobrados no próximo. Mas eu não preciso trocar o meu material e começar lá da aula 00 de novo. Porque se você fizer isso, se a cada reprovação você volta lá atrás na linha de largada, você nunca vai conseguir fechar um edital. Você nunca vai conseguir chegar competitiva o bastante para conseguir ser aprovado num concurso. Sabe por quê?
Porque você está sempre estudando os mesmos assuntos, né? Ah, eu estudei ali 5 PDFs de constitucional, 3 de administrativo, 6 de português, 2 de raciocínio lógico, e aí eu não passei, o que eu faço? Eu jogo esse material fora, pego um pacote novinho e começo tudo de novo, do PDF 00. Aí o edital é publicado, a prova é daqui a 2, 3 meses. O que vai acontecer? Você basicamente vai ter estudado os mesmos assuntos que você já tinha estudado lá para a prova do TSE. Então, não faça isso, né? Estava estudando, fez uma prova, não conseguiu ser aprovado, você vai continuar na mesma área. Por quê? Porque você precisa escolher uma área e não um concurso só. O que você vai fazer? Você vai continuar com o mesmo material, fazendo adaptações, tirando assuntos que eram exclusivos daquele concurso, acrescentando assuntos que não eram cobrados ali, mas que serão cobrados num próximo concurso, tá certo? Às vezes, ajustando as questões, porque, por exemplo, quem organizou o concurso do TSE foi a FGV. E aí, quem vai organizar o TRF Primeira Região, por exemplo, vai ser a FCC. O que eu vou fazer? Né? Eu vou deixar de resolver as questões da FGV e vou começar a resolver as questões da FCC. E aí eu posso tanto pegar por PDF quanto pegar direto na plataforma de questões, essas questões, tá bom? Mas o material, aquilo que eu já estudei, eu vou aproveitar. Eu vou continuar do ponto que eu parei. Então, se eu estudei as 5 primeiras aulas de constitucional para o TSE, eu vou retomar esse estudo a partir da aula 6, tá? E aí você consegue sentir que realmente está avançando nessa jornada. Porque senão, dá aquela sensação de que eu não saio do lugar, de que eu estou parado, de que eu estou andando em círculos, e você está mesmo, né? Porque a cada reprovação você sente essa necessidade de voltar lá atrás na linha de largada. Então, você está sempre caminhando a mesma quantidade ou muito parecido, né? Sem sentir que a aprovação está ficando mais perto. Beleza? Vamos agora, então, falar do terceiro erro, que é o quê? Tá? Que também é um erro muito, muito comum. Vamos lá? Ter mais de uma fonte teórica para cada disciplina. Eu costumo falar que aluno é assim, ó, concurseiro é 8 ou 80. Ou ele não quer gastar nem R$1 com material e aí ele realmente acha que vai conseguir ser aprovado num concurso top, né? Só estudando por materiais gratuitos. Gente, isso não vai acontecer, tá? Sinto muito, mas não vai. Se você tá muito ferrado de grana e não tem dinheiro nem para comprar um material, então começa a pensar em concursos que sejam mais básicos, tá? Mais fáceis aí de você passar. Talvez um concurso de prefeitura, talvez um concurso dos Correios, da Caixa, do Banco do Brasil, que são concursos com muitas vagas, no nível não tão alto assim de prova, e aí você pode conseguir passar nesses concursos estudando só por material gratuito. Agora, se você está pensando em um concurso de tribunais, um concurso do Bacen, um concurso para a área fiscal, para a área de controle, um concurso para a Câmara dos Deputados, eu lamento em te informar, mas você vai ter que ter disponibilidade de investir dinheiro para adquirir, né, um material de qualidade. Por quê? Eu gosto de dizer que assim, imagina que você precise fazer uma jarra de suco de laranja, tá? E aí eu te dou o melhor espremedor de frutas que existe, aqueles espremedores profissionais que essas casas de suco têm, tá? O Top Mega Blaster espremedor. Mas, ao mesmo tempo que eu te dou esse super espremedor, eu te dou 2 laranjinhas secas, daquelas bem murchinhas assim, sabe? E falo, olha, agora você pode ficar espremendo aí o tempo que você quiser nesse espremedor super chique, mas eu quero, no final, uma jarra de suco de laranja. Você vai conseguir? Não vai, né? Você não vai conseguir. Por quê? Porque a matéria-prima que eu te dei, né, não tem condições de extrair dela uma jarra inteira de suco de laranja, tá certo? E é isso que o concurseiro que gosta de economizar com material faz, né? Ele pode até ter as melhores técnicas, as melhores estratégias de estudo, ou seja, ele tem um espremedor Top Mega Ultra Blaster, né? Ele pode ter muito tempo para se dedicar aos estudos e estudar bastante realmente. Só que a matéria-prima onde ele está buscando isso é uma matéria-prima pobre. E ele não vai conseguir tirar dessa matéria-prima, extrair dessa matéria-prima o conhecimento que ele precisa para ser aprovado no concurso, tá? Então, não adianta, a gente precisa ter um material de qualidade.
Agora, no outro, né, no extremo oposto, a gente tem aquele concurseiro que não pode ver o material, né? Ele tem a assinatura do GRAM, do Focus, do Alphacom, do Direção, do Estratégia, ele tem o TEC, ele tem o que concursos, ele tem resumo que ele comprou de não sei quem, mapa da Lulu, esquematiza, enfim, né? Ele falou que é material, ele pega tudo. E isso, gente, também é muito ruim, tá? Material, escolher um material de estudo é como se fosse um casamento, tá? Você precisa investir um tempo, analisar esse material, dar uma olhada, né? Verificar se esse material é adequado para o seu nível de conhecimento. Isso é uma coisa que eu bato muito, 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 estou sempre falando sobre isso. Por quê? A gente tem grandes professores no mercado, né? Vários, de todas as disciplinas. Então, a gente tem professores muito bons, por exemplo, de constitucional, né, de administrativo, de português, tem uma variedade, né, muito grande de professores de cada uma das disciplinas que são cobradas em concurso público. E pode ser que eu falei aqui para você assim, olha, esse professor para mim é o melhor professor que tem nessa matéria. Só que olha só, é o melhor professor para mim, né? Para mim, Juliana, que estou nesse ponto X da matéria, que tenho essa base de conhecimento, que tenho esse grau de facilidade ou dificuldade com a disciplina. Pode ser que para você aí, esse não seja o melhor professor. Ou porque você está num nível de conhecimento aquém do que é preciso, ou porque você está num nível de conhecimento além, né, do que esse professor vai te entregar. E aí eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu comigo, né, quando eu comecei a estudar para a área fiscal. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, o que eu fiz? A gente tinha um grupo, né, um site, na verdade, que hoje não existe mais, infelizmente, que chamava Fórum Concurseiros. Não sei se é da sua época, né? Eu acho que ele acabou ali por volta de 2016, mais ou menos. Mas dentro do Fórum Concurseiros, a gente tinha tanto concurseiros quanto concursados. Ele era dividido por áreas, e aí você ia perguntando, e os concursados e outros concurseiros iam respondendo. E tinha uma parte que era uma parte de sugestões de bibliografia. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu fui lá, dei uma olhada nessa seção de bibliografia e fui comprando aqueles que eram os melhores materiais, né, indicados ali naquela época. Só que eu estava começando os meus estudos. E aí eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Para direito tributário, a grande referência até hoje, né, se você estuda para a área fiscal, você sabe disso. Quando a gente fala em professor de direito tributário, vem logo na mente da gente Ricardo Alexandre, né? Por quê? Porque Ricardo Alexandre é um mestre do direito tributário. Não é à toa que ali eu tenho o livro do Ricardo Alexandre, né? Você não deve estar conseguindo ver, mas eu tenho ali na minha prateleira o livro de direito tributário esquematizado do Ricardo Alexandre. Não é um livro que eu estudava para concurso, porque depois não deu certo, eu te conto o que aconteceu, mas é um livro que eu faço questão, toda vez que ele lança uma edição nova, eu compro, porque afinal de contas, direito tributário é uma matéria que eu estudo o tempo todo, afinal de contas, faz parte do meu dia a dia de trabalho. Na época que eu fiz, comprei o livro do Ricardo Alexandre, tá? Só que eu nunca tinha estudado direito tributário na minha vida. E o Ricardo Alexandre, ele é um procurador, né? Então, ele tem uma linguagem bastante jurídica, ele tem uma pegada muito forte em jurisprudência, tá? Então, assim, ele é um professor que realmente sabe muito. Inclusive, quando eu estava fazendo para a Cefaz Minas, eu comprei um curso de aulas ao vivo com ele. Então, todas as quartas-feiras a gente tinha aula ao vivo com ele no Zoom. Só que essa aula, ela não era só para concurseiros, né? A gente tinha ali dentro advogados tributaristas, a gente tinha ali dentro procuradores, né, de município, de estado, da república. Então, assim, não era só para quem estava estudando para concurso público. Então, o nível ali, a linguagem que era usada, o jeito de explicar, muito focado em jurisprudência, o Ricardo sabe muito isso, não é para uma pessoa que não tem base, que está começando a aprender direito tributário, que não sabe nem qual que é a diferença entre imposto, né, e tributo, tá certo? Então, nesse caso, quando eu comecei a estudar, o Ricardo Alexandre, ele era a maior referência, sim, mas não era para mim, para o meu nível de conhecimento. Eu não consegui aprender com o Ricardo na primeira vez que eu estudei tributário. Com quem que eu fui aprender? Com Cláudio Borba, né? Que é um professor excelente, mas o quê? Que tem uma didática melhor para quem ainda está formando a sua base, né? O Borba, ele pega aquele pessoal que nunca viu tributário, que nem é da área de direito. E aí ele passa muitos esquemas, ele repete muitas vezes as mesmas informações, os mesmos conceitos. E aí, depois que eu estudei pelo Borba,
Depois que eu percorri aquele caminho, que eu entendi o que era sujeito ativo, sujeito passivo, o que era lançamento, depois que eu entendi tudo isso, que eu consegui interiorizar esses conceitos, aí sim eu consegui, então, estudar pelo material do Ricardo Alexandre, tá? Então é muito importante que você invista um tempo nisso, que você entenda que, por mais que um professor ele seja muito recomendado, pode ser que ele não funcione para você. Quem tem que descobrir qual é o melhor material para você é você, tá? Então eu preciso ver o quê? Se é um material atualizado e se eu estou conseguindo entender esse material, se eu estou conseguindo evoluir com esse material. Se tiver, perfeito. Você não tem que estudar pelo material mais famoso, tá bom? Agora, depois que você escolheu esse material, é como se fosse um casamento, sabe? É você e esse material. Não vai ficar olhando para os materiais do lado. Né? Não é bigamia o negócio. Pode acontecer de você escolher um material igual aconteceu comigo, né? Eu percorri a jornada com o material do Borba, consegui aprender bastante com ele, mas eu percebi que esse material do Borba, ele não me dava base para fazer uma boa prova de tributário. Por quê? Porque faltavam algumas coisas ali, né? Não era um material tão profundo quanto o do Ricardo. Então, ele me serviu durante um tempo e depois eu migrei para o material do Ricardo. E é isso que eu aconselho que você faça. Escolha um material, né? Vá com ele enquanto você estiver evoluindo. Parou de evoluir ou terminou esse material e está sentindo que está faltando mais alguma coisa, aí você troca, né? O que não pode é tentar ficar estudando por várias fontes diferentes para uma mesma disciplina. Por quê? Porque isso gera ansiedade. Ai, meu Deus, eu tenho que estudar agora controle de constitucionalidade. Mas eu tenho o curso da Nelma, eu tenho lá um PDF que era do Ricardo Vale, e aí também eu tenho lá no GRAM o do... Me perdi o nome dele, como é que ele chama? Esqueci, né? O Aragonê, tenho lá no GRAM o material do Aragonê, que também é muito famoso, enfim. E aí você fica nessa ansiedade, sem saber qual material você vai usar para estudar controle de constitucionalidade. E aí você começa a tentar estudar por todos os materiais. O que acontece? Você perde muito tempo, né? Talvez um assunto que você demoraria aí 10 horas para concluir, você vai demorar 20, 30. Por quê? Porque ficou estudando por materiais diferentes, tá? Então não faça isso. Escolha uma fonte teórica para cada disciplina. Beleza? Vamos lá então para o nosso quarto erro. E eu quero saber depois de você quais desses erros você anda cometendo ao longo da sua preparação, tá bom? O quarto é não definir uma estratégia para o pós-edital. A sua preparação para concurso, o seu estudo, ele precisa ser dividido em duas fases. O pré-edital e o pós-edital. O estudo, ele não pode ser o mesmo nessas duas fases, tá? No pré-edital, eu vou caminhando de uma forma mais tranquila. Eu consigo fazer revisões melhores, eu consigo me aprofundar mais nos temas, tá certo? Eu consigo resolver um volume maior de questões. Quando o meu edital é publicado, eu preciso o quê? Primeiro, foi publicado o edital, eu preciso tirar um dia inteiro para estudar aquele edital. Se você é aquele concurseiro que publica o edital, você vai lá e olha só a data da prova, pelo amor de Deus, tá? Isso daí é muito amadorismo. O edital, ele é a regra do jogo, né? Não tem como jogar um jogo se você não conhece as regras desse jogo. E o edital, ele traz exatamente isso para você, as regras do jogo. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas o edital tinha 10 páginas. Ô filho, né? Quantas páginas você não vai ter que estudar para ser aprovado nesse concurso? Muitos, né? Muitas ali, milhares de páginas. Então, se você não está disposto a ler 10 páginas do edital, né, acho que concurso público realmente não é para você, tá bom? Então, precisa investir ali um dia inteiro, sentar, ler aquele edital, né? Se debruçar ali, estudar aquele edital. Por quê? Porque você precisa definir agora qual é a estratégia para os próximos meses, que podem ser 2, 3, 4, 5 meses, até a data da prova, tá? Só que essa estratégia, ela vai ser obrigatoriamente diferente da estratégia que você vinha seguindo até então, que era uma estratégia de pré-edital. Foi publicado o seu edital, o que você vai fazer, né? Você vai fazer um edital verticalizado. Você vai colocar todas as matérias, né? Pode ser uma planilha de Excel. Ah, eu não sei mexer no Excel. Faz uma planilha no papel mesmo. Faz uma tabela lá, mas escreve, né? Ah, direito constitucional. Quais são os tópicos de direito constitucional que estão sendo cobrados, né?
dentro desse edital. Beleza. Aí depois que você listou isso para cada uma das disciplinas, você vai colocar ali qual que é o peso dessa disciplina no seu concurso, tá? Então vai vir divulgando ali, nós vamos ter 10 questões de constitucional peso 1. Nós vamos ter 15 questões de português peso 2. Nós vamos ter 5 questões de informática peso 1. Enfim, você vai colocar do lado ali qual que é o peso daquela disciplina. Depois, você vai lá na planilha onde você controla os seus estudos. Você precisa ter uma planilha para gerenciar os estudos, se você ainda não tem, né? Isso é muito, muito importante, porque eu preciso saber exatamente quais são as disciplinas que eu tenho, que eu estou estudando, quais são os assuntos que eu estou estudando, como eu estou me saindo em cada um desses assuntos. Então, gente, não tem como acelerar a aprovação se você não tiver dados para serem gerenciados, para serem otimizados, tá? Precisa registrar tudo isso, sim. E aí que você vai olhar? Eu vou olhar para essa planilha que eu tenho, que vai acompanhando os meus estudos, e eu vou olhar, bom, daqueles itens que está ali no meu edital, qual desses itens eu já estudei? Né? Então, bom, dentro de constitucional, quais desses assuntos eu já estudei? E aí é até legal você tentar linkar, tá? Por exemplo, tá falando aqui que vai cair direitos e garantias individuais e coletivas. Beleza. Qual que é a aula de direitos e garantias individuais e coletivas? É a aula 2. Então, você já coloca lá no seu edital verticalizado. Aula 2. E aí você vai colocar do lado quantas questões eu fiz dessa aula 2 e quantas eu acertei. Então, você já vai ter o seu percentual de acertos. Bom, eu sei que esse item do edital, então, eu já estudei, né? E eu tenho ali o quê? Eu tenho ali que eu já estudei esse assunto, quantas questões eu fiz, quantas eu acertei. Então, eu sei que direitos e garantias individuais e coletivos é um assunto, por exemplo, que eu resolvi 100 questões e acertei 90. Eu tenho 90% de acerto dentro desse assunto. Beleza. E você vai fazer isso para cada um dos assuntos do seu edital, tá bom? Bom, e aqueles assuntos que eu não estudei, né? Eu vou precisar entender agora o que vai dar tempo de estudar e o que não vai. Por quê? Depois que o meu edital é publicado, eu preciso agora dividir o meu tempo de estudo em 3, tá? Como assim, Ju? Ó, o que a gente vai fazer? Agora, depois que o edital é dividido, é publicado. Peraí, gente, que eu sou um fiasco aqui na hora de desenhar. Meu Deus, né? Muito feio, mas tá bom. Só para vocês entenderem. Na hora que o meu edital é publicado, eu preciso, então, dividir o meu estudo nessas 3 partes aqui, tá? Como se fosse uma pirâmide. Aqui eu tenho o quê? Questões. Questões mais simulados. Tá? Aqui eu tenho as revisões mais a lei seca. E aqui eu tenho assuntos novos. Então, depois que esse edital ele é publicado, eu vou, então, pegar o meu tempo de estudo e vou distribuir entre essas 3 atividades. Resolver questões e fazer simulados, revisar a teoria mais a lei seca e estudar assuntos novos. Bom, quanto melhor for o meu pré-edital, mais tempo agora, né, eu tenho para revisão, lei seca, questões e simulados, porque menos eu vou precisar estudar os assuntos novos, tá? Agora, se eu fiz um pré-edital pequeno demais, comecei a estudar muito tarde, não estudei direito no pré-edital, dentro desse tempo aqui, eu ainda vou ter que fazer mais uma divisão, né? Que é o quê? Eu vou ficar mais ou menos com uma parte assim, assuntos novos, assuntos velhos, mas que eu não tinha estudado ainda. Aqui vai ser a revisão mais a lei seca e aqui vai ser as questões, tá? Então, eu vou precisar ver o que eu realmente vou conseguir estudar nesse período e o que eu vou ter que abandonar, tá? Por quê? Porque se eu não fiz um pré-edital muito bem feito, provavelmente eu não vou conseguir, não vou dar conta de estudar tudo que ficou faltando na etapa do pós-edital. Porque eu não posso esquecer que nesse pós-edital eu preciso caprichar nas revisões, eu preciso caprichar no estudo da lei seca, preciso caprichar nas questões e preciso fazer pelo menos 4 simulados. Tá? Isso é muito importante que vocês tenham isso em mente. Bom,
E aí, eu vou montando esse edital verticalizado, colocando ali quais assuntos eu já estudei, qual o percentual que eu tenho de acertos em cada um, e vai ficar ali os assuntos que eu ainda não estudei. Eu vou dar uma olhada, vou entender quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu precisaria para estudar esses assuntos. E vou, então, identificar quais os assuntos que eu vou estudar daquele bolo ali. Uma boa estratégia para fazer isso é fazer uma pesquisa lá na plataforma de questões, tá? Então, vamos supor que tenha ficado ali de fora 5 assuntos de constitucional. Então, eu já estudei 10, por exemplo, do meu edital, e estão faltando 5 assuntos de constitucional que eu ainda não estudei. Em que ordem que eu vou estudar esses assuntos, né? De preferência, na ordem de maior possibilidade de cobrança pela banca, né? Então, eu vou lá, por exemplo, a minha banca vai ser o Sebrasp. O que eu faço? Eu vou lá na plataforma de questões, filtro questões do Sebrasp, questões cobradas em concursos da minha área, parecidos ali com o meu concurso, questões recentes, então do último ano, dos últimos 2 anos mais ou menos, tá? E aí eu vou dar uma olhada em quantas questões eu tenho de cada assunto. E isso mostra para mim, isso sinaliza para mim quais são os assuntos mais importantes, aqueles que têm maior percentual de cobrança. E é por eles que eu vou estudar, né? Então, eu tenho ali 5 assuntos, por exemplo, a ordem financeira, tributária e financeira, eu tenho ali poder executivo, eu tenho ali administração pública, organização administrativa. Tá, então, vamos listar aqui, por exemplo, para a gente não se perder, tá? Para eu dar um exemplo legal para vocês aqui disso, que isso é muito importante. Vamos supor que ficaram faltando esses assuntos aqui, ó, organização administrativa, tá? Vamos lá, ó. Organização administrativa. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão não vai caber, né? Ficou faltando poder executivo. Ficou faltando nacionalidade. Vamos supor, tá? Ficou faltando ainda controle de constitucionalidade. E ficou faltando ainda ordem econômica e financeira, tá? Então, peguei lá os itens de constitucional e eu percebi que esses itens eu ainda não estudei. O que eu vou fazer? Bom, vou mostrar para você aqui agora como que a gente vai fazer isso, tá? Espera aí, vamos lá. Vou mostrar aqui no TEC, tá? Como que a gente faz isso para descobrir desses assuntos qual que é o mais importante. Então, peraí. Agora eu queria compartilhar com você uma outra tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Configurações. Tá. Eu vou parar para poder compartilhar outra tela com você, tá? Vamos lá agora. Então, eu estou aqui, né, no TEC. O que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Nós vamos criar um caderno de questões. Tá? Então, vou criar um caderno aqui de questões junto com você, para você entender como que a gente faz isso. Vou colocar aqui direito constitucional. E aí, aqui eu vou colocar todos os itens que vieram no meu edital. Tá? Então, vou colocar, por exemplo, teoria do direito constitucional, os princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, da ordem econômica e financeira. E aí, vamos, ordem social, vamos fingir que não cai, disposições constitucionais gerais e transitórias também não, controle de constitucionalidade cai, e não vai cair aqui a Constituição do Estado nem nada, tá? Bom, eu tenho esse tanto de questões aqui. O que eu vou fazer? Eu vou filtrar a banca, tá? Então, venho aqui e coloco a minha banca, Sebrasp. Sebrasp, beleza. Agora eu vou pegar questões dos últimos anos, tá? Então, 23 e 22, mais ou menos. Tá? Depois eu venho aqui para a minha área, tá? Bom, dentro da minha área eu vou querer o quê? Judiciária, servidores, tá? Então, são os concursos aqui de TJ,
de AGU, de Ministério Público, de TRF, tá? Toda a área judiciária e de servidores. Bom, cheguei aqui, então, em 166 questões. O que eu vou fazer agora? Eu vou gerar esse caderno. Gerei o caderno. E aí eu vou vir aqui, ó, índice, organizar por. E aqui na matéria assunto, eu vou colocar aqui, ó, exibir questões por quantidade. Talvez o seu apareça assim, ó, índice. É só clicar nele e vir para a quantidade. E aí você vai pedir para expandir. Quando expandir, o que você vai aparecer aqui, ó? Bom, eu sei que teoria geral do direito constitucional são 12 questões dentro dessas 166, ou seja, é 7,23. O que eu vou comparar agora? Eu vou comparar esses assuntos que eu tenho aqui com o percentual de cobrança. Então, o primeiro deles é organização administrativa. Vamos ver aonde que está organização. Ah, não, a gente tem nacionalidade, ó. Nacionalidade foi 0,6%. Então, já vou colocar aqui, ó. Nacionalidade, depois eu volto essa tela aqui para vocês verem, tá? Depois que eu acabar de fazer a pesquisa. 0,6%. Já estou anotando aqui para depois a gente conversar sobre isso. Da organização, 22,89. Então, aqui, ó. 22,89. Poder executivo. O que a gente tem de poder executivo aqui, ó? Vamos lá. Ó. Poder legislativo. Poder executivo, ó. 3,61%. Então, poder executivo, 3,61%, tá? Controle de constitucionalidade e ordem econômica e financeira. Então, vamos lá. Ó, ordem econômica e financeira, 1,2%. Opa, peraí. Tá. E agora, controle de constitucionalidade. Vamos lá. 1,81%. E agora eu vou voltar para poder mostrar para você, então, tá? Então, a gente já fez isso. Eu já anotei aqui. E agora eu vou voltar aqui para a gente conversar de novo. Espera aí. Beleza. Bom, então eu vi lá, né, que eu não estudei ainda esses 5 itens aqui. Organização administrativa, poder executivo, nacionalidade, controle de constitucionalidade e ordem econômica financeira. Bom, qual desses assuntos eu vou estudar primeiro? Fica bem claro aqui, né? Qual o assunto que eu vou estudar primeiro? Ó, organização administrativa. Por quê? Porque é 22,89% de questões. É muito mais fácil que na minha prova tenha uma questão de organização administrativa do que de nacionalidade. Então, nesse pós-edital, eu vou organizar os meus assuntos em termos de prioridade, né? Quais são aqueles assuntos que têm a maior chance de serem cobrados na minha prova? Então, eu vou estudar, primeiro, organização administrativa, depois, poder executivo, depois, eu vou estudar controle de constitucionalidade, depois, ordem econômica e financeira e, por último, nacionalidade. Então, eu venho nessa ordem por quê? Porque pode ser que não dê tempo, provavelmente não vai dar tempo de estudar todos os assuntos, tá? Mas eu preciso ter um quê? Uma ordem, né? Imagina só se eu resolvo, por exemplo, começar de baixo para cima, né? Isso primeiro ordem econômica, depois controle de constitucionalidade, depois nacionalidade, depois poder executivo. Ou seja, a chance é que eu chegasse lá no dia da prova sem ter estudado organização administrativa, que é responsável por quase 1/4 das questões do SEBRASP em concursos da minha área. Tá? Então, façam. Isso é uma estratégia, gente. Isso é ser estratégico. Tá? Então, foi publicado o edital, você precisa investir um tempo fazendo isso. E isso aqui que eu fiz para você é só dentro de uma mesma matéria. Mas você vai precisar fazer isso
entre as matérias diferentes. Por quê? Porque você vai ter assuntos que você não estudou ainda, de administrativo, de português, de raciocínio lógico. E aí você vai levar em consideração o peso desse assunto para aquela matéria, mas vai levar também em consideração o peso da matéria dentro do seu concurso. Então, por exemplo, se é um edital que não tem mínimo por disciplina, né? Às vezes é mínimo por prova. Então, o Sebrae, por exemplo, ele costuma fazer assim: prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimento específico. Você não pode, por exemplo, tirar menos do que 40% em cada uma das provas. Mas você pode zerar uma disciplina. Então, vamos supor que falte muita coisa ainda para ser estudada e que eu tenho ali informática, né? Com 5 pontos só. E que eu ainda não estudei nada. Talvez nem vale a pena estudar informática. Por quê? Porque é uma matéria complexa, tem muita coisa para decorar, tá certo? E aí, às vezes, o tempo que eu vou investir estudando 5 questões de informática, que provavelmente, né, eu nem vou ter como acertar essas questões, eu pego esse tempo e aloco para uma outra disciplina que seja mais fácil, que eu tenha mais facilidade, que às vezes tem um peso maior no meu concurso, tá? Então, ter uma estratégia de pós-edital é imprescindível para você conseguir chegar competitivo na hora da prova. Um pós-edital bem feito, ele não resolve um pré-edital mal feito, tá? Você tem que ter estudado já no pré-edital. Mas um pós-edital mal feito pode sim acabar com um pré-edital bem feito. Então você precisa ter essa estratégia, precisa lembrar que no pós-edital eu preciso continuar fazendo revisões. Só que essas revisões, elas são revisões mais rápidas, mais focadas em questão, lei seca, jurisprudência, tá? Eu preciso continuar lendo a lei seca, eu preciso resolver simulados para treinar para a prova, né? Para aprender a gerenciar o tempo, para montar e validar a minha estratégia de prova. Então, esse estudo pós-edital, ele precisa ser pensado com muito carinho, cuidado e atenção por você, tá certo? Bom, vamos então para o nosso último erro, tá bom? No último erro, eu vou falar de novo de um que eu tenho certeza que a maioria de vocês não faz, que é o quê? Não aprender com as reprovações. A gente tem uma coisa que eu gosto de chamar de ciclo da reprovação. O que é o ciclo da reprovação, né? Vamos lá, ó. Pensa o seguinte: você está estudando, tá? Então você estudou aqui, foi lá, fez uma prova, tá? Fez uma prova. E aí você não conseguiu ser aprovado nessa prova, então você reprovou. O que a maioria dos concurseiros faz depois disso? Volta para cá. E aí ele volta e continua estudando do mesmo jeito. Aí ele faz uma prova, ele reprova e ele volta para cá. E ele continua estudando do mesmo jeito. Ou seja, isso é um ciclo da reprovação, tá certo? Qual que é o ciclo da aprovação? O ciclo da aprovação é aquele assim, ó, eu estudo, eu vou lá e faço a prova, não passo nessa prova, eu faço um debriefing, acho que tem um E aqui, tá? Ó, um debriefing. Desse debriefing, então, eu volto a estudar. E aí eu faço uma prova. Se eu não passo, o que eu faço? Eu faço um outro debriefing. E aí eu volto a estudar. E aí, em algum momento, eu vou lá e faço a prova. E sou aprovado. Esse aqui, ó, ele vai ficar sempre aqui, ó, na reprovação. Enquanto esse aqui, não. Por quê? Porque esse segundo, ele está aprendendo com essas reprovações. O que é o debriefing, né? Não sei se você já ouviu essa palavra, mas o debriefing, ela veio muito da questão do cenário de guerra, tá? O debriefing é uma entrevista
que o exército ali, né, os militares faziam com os tripulantes, com os pilotos que voltavam de missões, né, perguntando ali, querendo tirar informações dos inimigos. Então, eles mandavam ali um navio, uma embarcação, uma aeronave. Os pilotos, então, eles iam pegar informações sobre os inimigos e depois, quando eles retornavam dessa missão, eles passavam por um processo de entrevista, né? E aí eles iam ali pegando informações sobre o inimigo para traçar uma estratégia de guerra. Esse é o debriefing, tá? O que significa o debriefing? O debriefing é você olhar para trás, ver tudo o que aconteceu, listar o que deu certo e o que precisa ser melhorado. Então, você está estudando, foi lá e fez uma prova, né? O que você precisa fazer depois dessa prova, antes de retomar os seus estudos? Você precisa fazer um debriefing. Como que eu faço um debriefing, né? Primeira coisa, eu preciso de ter o gabarito, que eu anotei, o meu gabarito, e preciso ter o gabarito oficial da banca. Eu vou começar a comparar essas respostas, mas não é igual vocês fazem, sabe? Tipo, acertei 5 de matemática, 10 de português, errei 3. Não é só isso, né? Essa é uma visão muito superficial, tá? A gente precisa estar com um caderno de provas em mão, com a planilha de estudos para ver o que você estudou e o que você não estudou. E aí você vai batendo questão por questão. Bom, essa primeira de constitucional eu acertei, tá? Essa questão que eu acertei é de um assunto que eu realmente já estudei? Sim, é um assunto que eu já estudei e eu acertei a questão, beleza. Não, essa questão eu acertei, mas eu ainda não estudei esse assunto, eu acertei no chute. Beleza. Bom, essa segunda questão eu errei. É de um assunto que eu já estudei? Não estudei ainda. Beleza, né? Quando você erra uma questão que você ainda não estudou, tudo bem, tá? Isso é o esperado. Porque é só uma questão de tempo, né? Depois que você conseguir estudar tudo que cai, a gente espera que você vá acertar as questões. Agora, muitas vezes a gente erra questões de coisas que a gente já estudou. E aí eu preciso ter uma certa atenção. Precisa acender uma luz amarela piscando na minha cabeça quando eu erro uma questão que eu já estudei. Por quê? Porque eu preciso avaliar por que eu errei aquela questão, né? Eu errei porque eu estudei, mas não revisei. Eu errei porque eu já estudei o assunto, mas eu estudei muito focado em lei seca, e aqui foi cobrada uma jurisprudência nova que eu nunca tinha ouvido falar. Eu errei porque eu não consegui entender a pergunta, eu fiquei na dúvida do que o examinador queria, né? Eu errei porque eu sabia, eu já tinha estudado esse assunto, mas eu não decorei a fórmula. Ou seja, existem vários motivos que me fazem errar uma questão. E eu preciso avaliar isso no momento do meu debriefing, justamente para que eu possa recalcular a minha rota, tá? Muitas vezes, quando você erra uma questão que você já estudou, pode ser um problema no seu material, né? Às vezes o material está aquém daquilo que é cobrado no concurso público. Ou se não, você estudou sim, mas você fez poucas questões, então você não sabia aquele assunto em termos de questões, você sabia a parte teórica dele, né? Você não sabia responder questões daquele jeito. Confundiu. Ou você estudou, mas não revisou de forma correta e chegou lá, dá uma sensação de déjà vu, né? Quando você estuda tudo, mas não revisa direito, na hora que você olha para a prova, você fala assim, putz, né? Já estudei esse negócio aqui, mas eu não estou me lembrando. Você não tem o nível de conhecimento necessário para conseguir acertar uma questão. Você até já estudou, mas você não tem aquele nível de conhecimento necessário para conseguir, então, resolver e dar a resposta correta na questão, tá? E você precisa fazer isso. Depois, você vai anotar o quê? Tudo que deu certo, tudo que deu errado. Eu revisei pouco tempo, né? Eu deveria ter deixado um mês para revisar e revisei só na semana antes da prova. Eu fiquei estudando até a hora de entrar na prova e isso me deixou muito ansioso, eu fiquei muito nervoso, né? Eu não fiz simulados em quantidade suficiente, aí na hora da prova eu me embananei todo, o tempo não foi suficiente. Quando marcou lá meia hora, ainda faltava 50 questões para eu resolver, tá? Tudo isso a gente precisa relatar. Eu preciso listar tudo isso que aconteceu. O tempo de prova não foi suficiente, eu fiquei muito nervoso, eu não fiz revisão suficiente, deixei só, sei lá, uma semana para revisar, né? Ou meu material não tá legal, tinha muita questão que foi cobrada ali que não estava no material, que eu não tinha visto antes. Você vai relatar tudo isso. E isso vai servir de base, né, para você traçar uma nova rota. Se eu cheguei à conclusão de que aquele material não está legal, eu vou precisar buscar um outro material. Se eu cheguei à conclusão de que estudar na hora de entrar para a prova me deixa ansioso, eu não vou fazer isso da próxima vez.
Se eu cheguei à conclusão de que o tempo de prova foi insuficiente, opa, eu preciso, então, treinar outras estratégias de prova, né? Fazer mais simulados ali para desenvolver uma estratégia de prova que realmente funcione para mim, tá certo? Então, é muito importante que você faça isso. Não adianta ficar fazendo prova, se você não aprende com esse processo, tá certo? Então, esse é o quinto. Vou parar de compartilhar minha tela aqui com você para a gente conversar um pouquinho. Esse, então, foi o quinto, último erro, e para mim, assim, um dos mais graves, tá? Por quê? E é bastante comum, né? É raro você ver alguém que faz esse tipo de análise depois de uma prova. Eu já vi, inclusive, um monte de concurseiro que fala assim para mim, eu nem confiro o gabarito. Eu não gosto, fico nervosa se eu conferir o gabarito. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é uma brincadeira, né? A gente está num processo mesmo, numa jornada. Como que eu vou seguir na minha jornada se eu não sei se eu estou caminhando para o lugar certo, tá certo? Porque quando eu faço prova, é justamente isso que eu tenho, né? É uma direção, se eu estou indo para o caminho certo ou não. Por quê? Porque a jornada rumo à aprovação, ela não é reta não, tá? É como se fosse uma floresta, assim, ó. E aí você sai daqui querendo chegar na linha de chegada, mas talvez você esteja indo para o caminho oposto, e aí você não vai chegar nunca. Então, quando eu faço uma prova, eu preciso ver se eu realmente estou na direção correta, né? Se é questão de dar mais passos, ou se não, se eu estou indo para o outro lado, e aí eu preciso recalcular essa rota de novo. Então, fez prova, precisa sim tirar ali 1, 2 dias para entender o que deu certo e o que deu errado durante essa prova, para recalcular a minha rota. Só assim, a cada reprovação, você vai ficar mais perto da aprovação. Beleza? Essa foi a nossa aula bônus. Eu espero que você tenha gostado. Depois me dá um feedback. Me fala qual desses erros você está cometendo na sua preparação e vai parar agora de cometer, tá certo? Porque se você quer ser aprovado 3 vezes mais rápido, além de aprender os atalhos, você não pode ficar cometendo erros, porque os erros, afinal de contas, eles atrasam esse processo, tá certo? Bom, a gente se encontra, então, no dia 6 de novembro, para a nossa primeira aula do Mapa da Aprovação. Um beijo, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.